Olá, pessoal. O tópico agora é sobre a causalidade absoluta. O item da exposição de motivos que trata da causalidade é o item 12 no Código Penal. Ele refere o seguinte: pareceu-nos inconveniente manter a definição de causa no dispositivo pertinente à relação de causalidade, quando ainda discrepantes as teorias e, consequentemente, imprecisa a doutrina sobre a exatidão do conceito. Pôs-se, portanto, em relevo a ação e a omissão como as suas duas formas básicas do comportamento humano. Então vamos lá. Dentro dessa referência aqui, o que se quer dizer? Existe uma discussão instaurada acerca da causalidade. Não vamos entrar aqui, né? Ainda são imprecisas as consequências dessa discussão. Portanto, vamos colocar em destaque simplesmente que a ação e a omissão são as formas básicas de comportamento humano da qual podem derivar responsabilidades. Se o crime consiste em uma ação humana, positiva ou negativa, o destinatário da norma penal é todo aquele que realiza ação proibida ou omite ação determinada, desde que em face das circunstâncias lhe incumba o dever de praticar o ato ou abster-se de fazê-lo. Como é que ficou isso no Código? Ora, ficou no artigo 13, que a gente conhece. O artigo 13 diz o seguinte... Vamos lá. O resultado, essa redação de 84, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aí, primeiro, nós vamos estar falando de que os crimes sempre possuem resultado, isso já é uma opção, o resultado de que depende a existência do crime, ou seja, não há crime sem resultado. E essa é uma discussão bastante complexa, porque nós estamos falando de causalidade. E quando estamos falando de causalidade, estamos falando de causalidade natural. Causalidade, a relação de causalidade é uma relação de causalidade natural. E isso não foi completamente assumido pela exposição de motivos quando ela faz referência à existência de uma discussão. Qual é a discussão que essa exposição de motivos trabalha? Do que ela está falando quando fala na existência de uma discussão? É que não se tratava, ou não era somente a causalidade, a teoria da equivalência dos antecedentes, a causa, o conceito de causa utilizado juridicamente. Dentro do desenvolvimento, especialmente da doutrina alemã, falava-se em causa relevante ou em causa suficiente, ou seja, em várias teorias relativizadoras da causalidade, especialmente dentro do plano neocantiano, quando se admite a possibilidade de fazer ciência com valores, quando se admite a possibilidade de introdução de dados que não são ontológicos no plano da ciência jurídica, ou seja, que não desnatura o caráter de ciência a busca por uma causalidade adequada, por exemplo. Essas questões começam a entrar no tribunal para limitar, de alguma maneira, a condição da causa. Ou seja, a ideia é limitar as causas. Sempre que se coloca um adjetivo selecionando entre causas aquelas que podem ser relevantes, adequadas, etc., para a produção do delito, se estava criando um conceito jurídico de causalidade descolado da causalidade das ciências naturais. Isso é importante perceber. E mais, quando se adota um perfil de causalidade assim, o que se está fazendo não é só estabelecendo um conceito diferente de causa em relação à causa das ciências naturais, mas também se estabelecendo uma diminuição do espectro de alcance da causa. A causa não, se a causa é só a causa adequada ou só a causa relevante, não todas as causas, nós vamos estar falando de menos situações de causalidade do que aquelas referidas à causa desde um ponto de vista da teoria da equivalência dos antecedentes. A teoria da equivalência dos antecedentes, do ponto de vista das ciências naturais, diz que causa é tudo que contribui para o resultado. E aqui veja o complemento do artigo 13. A primeira parte diz: o resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Até aqui não definiu causa. Mas em seguida diz: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E essa ideia do o resultado não teria ocorrido sem faz referência a tudo que esteja na cadeia de relação pretérita
que leve àquele resultado. O que significa uma causalidade infinita. Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nossa Senhora, quantos resultados tem para trás? Um monte. Ou seja, nós vamos ter uma cadeia de ações e resultados subsequentes. Claro, essa relação de causalidade, ela retroage de um modo absurdo, de um modo absoluto. O que o nosso legislador fez foi rechaçar a possibilidade da delimitação no plano da causalidade para uma regra mais restritiva. Isso nós estamos ainda falando de causalidade. Tá? Não quero nem entrar em uma coisa ainda pior, porque as discussões, nós estamos falando de 84, senhores. As discussões a respeito da teoria da imputação objetiva datam de muito antes. Né? Os escritos do Honig são dos anos 30, mas eu não vou nem considerar isso, vamos considerar o Roxin, né? Que teve mais difusão com a sua teoria da imputação objetiva. Puxa, a discussão sobre a teoria da imputação objetiva é dos anos 70. Né? Nós tínhamos um atraso aqui do que 14 anos, pelo menos 10 anos, né? De discussão de teoria da imputação objetiva, em que já se admitia então um recorte não só pela questão do risco, mas um recorte axiológico da dimensão das referências à atribuição do resultado. E aqui, quando se vai falar em resultado, o resultado de que depende da existência do crime só é imputável que ele deu causa, vamos estar falando de um resultado natural. Pois é, então peraí, e os crimes que não têm resultado natural? Os crimes que são de mera conduta? Então, veja que coisa estranha. Teoricamente, nós não temos só crimes, mesmo na parte especial, nem na época da edição da reforma da parte geral, nós não tínhamos só delitos vigentes, só delitos de resultado, delitos materiais ou delitos formais. Tínhamos também delitos de mera conduta, desde o ponto de vista do resultado material, resultado físico. Portanto, o resultado que está referido aqui não é o físico, é o resultado jurídico. O resultado jurídico de que depende a existência do crime somente é imputável que ele deu causa, porque existem crimes que têm resultado jurídico, mas não têm resultado físico. Então, deve ser o resultado jurídico. E o curioso é, considera-se causação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido, que é a teoria da equivalência dos antecedentes. Então veja só, nós capturamos o pior dos dois mundos. Nós pegamos a causa mais ampla possível, toda a ação ou omissão que interfere no resultado, todas elas, né? Que é um critério das ciências naturais, mas é ampliativo. E do ponto de vista do resultado, nós não estamos referindo a um resultado natural, porque se fosse isso, excluiria uma série de delitos. E se todo crime, se o resultado de que depende da existência do crime, o que significa dizer todo crime tem um resultado, é um resultado jurídico, não um resultado material, porque existem crimes de mera conduta. Né? Portanto, nós estamos com o resultado mais ampliativo e a causa mais ampliativa. Duas fórmulas absolutamente ampliativas de discussão, de responsabilização, sem fazer o filtro apropriado, que era o filtro da época, o filtro do que se estava discutindo na época. Teorias de causalidade relativizadas pelo modelo neocantiano. E veja, o modelo neocantiano, que é o modelo que inspira o Código de 40. Portanto, essa discussão já estava instaurada então, vem adiante e ainda assim, não, peraí, isso aí vai limitar a imputação, então tira. Né? A discussão da imputação objetiva, puxa, isso também limita a imputação, então tira. Isso não entra em discussão, não se fala do assunto simplesmente. Muito embora do ponto de vista doutrinário já se conhecesse, e é óbvio que uma comissão do nível da que foi convocada, de fato tinha ciência dessas teses. Né? A pergunta é, por que não entrou? Quem dirigiu para não entrar? E continuamos com a questão ampliativa. E veja, não é só no caput a ampliação, não é só a opção por uma causalidade ampliada o que se fez. Se foi além. Porque também do ponto de vista das causas supervenientes, que é um dos pontos muito bem resolvidos pela teoria da imputação objetiva, o código também foi ampliativo. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 13. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. À margem da confusão que isso dá, talvez seja possível dizer, numa interpretação literal, que nenhuma causa por si só produz resultado.
Não há uma causa-gênese, né? Porque a relação de causalidade na fórmula da teoria da equivalência dos antecedentes sempre leva a uma causa pretérita. A causa primária é Deus. Se a gente fosse, sei lá, filosoficamente, aristotelicamente buscar uma causa da fonte primária, onde é que a gente chega? Né? Onde é que a gente chega com essa retroação? A superveniência de causa relativamente independente. O que é relativamente independente? Que causa tem independência e como essa independência pode ser absoluta ou relativa? Quais são os critérios? Isso é uma confusão infernal, né? Mas tem uma decisão político-criminal no texto. Exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Nunca exclui a imputação. Então isso é absolutamente impossível de determinar. Porque, claro, se ela por si só produziu o resultado, ela não teve uma causa anterior, ela não é uma causa superveniente, ela é a causa primária, ela é a única. Porque se outra causa de algum modo estava lá antes, ela não produziu por si só o resultado, não é? Então isso aqui é um texto absurdo, completamente absurdo, e principalmente ele faz claras opções ampliativas no ponto de vista da conjunção entre resultado jurídico, por um lado, né, e não resultado material, com a teoria da causalidade das ciências naturais. Ou seja, eu pego a parte axiológica ampliativa em relação à parte ontológica, no plano do resultado, e eu pego no plano da causa propriamente dita a teoria mais ampliativa do plano ontológico. Você faz uma mescla do ontológico com o axiológico, sempre buscando os dois dados mais ampliativos para incluir um maior volume de coisas.